nos dê o direcionamento nessa noite, nós darmos continuidade nesse estudo que nós temos já há mais semanas, né? Quase alguns meses já, que nós iniciamos esse estudo. Então, baixe sua cabeça, vamos agora entrar em espírito de oração, de nosso Senhor, o direcionamento nessa noite. Senhor, nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor, ó Deus, a nossa gratidão primeiramente, ó Pai, por estarmos aqui, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua igreja, ó Deus, pelos nossos ministérios. Deus, nós queremos te agradecer por essa igreja, que é o corpo de Cristo, pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui hoje, ó Deus, aqueles irmãos que vão receber dessa mensagem também, Deus, através de um vídeo. Deus, quero te pedir agora, como servo do Senhor, que o Senhor abençoe a minha vida, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, que eu possa ter a condição, ó Deus, de entregar aos meus irmãos aqui, Deus. Tudo que o Senhor tem falado comigo através deste estudo, meus irmãos possam receber. Ó Deus, dá continuidade, ó Deus, a esse estudo que está sendo tão bom, Pai, para a nossa vida, para o nosso crescimento. Tome conta de tudo aqui, Deus, e que a sua palavra, Deus, penetre no coração de cada um de nós, ó Pai, nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Como eu disse, então vamos dar aí continuidade ao estudo que já foi iniciado, né? Lá atrás, hoje nós já estamos no capítulo 6 do nosso livro, Pastor Rick Warren, Uma Liderança com Propósito. Antes de entrar na lição, irmãos, vi aqui uma aspas aqui, um parênteses, uma espécie de um puxão de orelha. Na verdade, é um puxão de orelha para mim e creio para quem estará ouvindo, talvez para os irmãos que estão aqui. Mas, um tempo atrás, nós, em reunião da Escola Bíblica Dominical, acho que foi lá por 2018, acho que estava na gestão da coordenação ainda com a irmã Aurinete, nós decidimos estudar sobre o Novo Testamento numa parte do ano e o Velho Testamento em outra metade do ano, né? Então o primeiro semestre ficou com o Velho Testamento e o segundo semestre o Novo Testamento. E naquele período ali na Escola Bíblica, irmãos, eu fiquei bastante pensativo, reflexivo sobre uma questão. Às vezes nós estamos há tantos anos na igreja, ali em 2018 eu já tinha uns 10 anos já de igreja, e quanta novidade foi encontrada em questões simples às vezes da Bíblia. Por exemplo, a história do povo de Israel. Eu estava na igreja há 10 anos e ainda não conhecia o que foi ali o povo de Deus, que a gente estuda ali, né? O Gênesis até o Êxodo ali, até que Moisés chega, tira o povo ali do cativeiro e aí o povo chega ali na Terra Prometida. Mas e depois? Quantas questões existiram depois? Né? Hoje nós vamos estudar aqui um período de reconstrução. Mas por que houve essa reconstrução? Quem que destruiu isso que está sendo reconstruído? Por que destruiu? Né? Às vezes a gente sabe, o reino foi dividido, mas por que foi dividido? Como foi dividido? Então nós temos aí uma longa história que enriquece muito o nosso conhecimento e a nossa maturidade, né? A gente traz para nosso conhecimento e maturidade. Nós, muitas vezes, muitos anos na igreja, não temos conhecimento básico do que a Bíblia tem para nós. E o mesmo sentimento que eu tive lá naquela época eu tenho hoje, porque se você me perguntasse quem era Neemias, Neemias é o camarada lá que Deus levantou para reconstruir os muros, mas eu não tinha nenhuma ideia de como ele tinha feito isso, né? Como foi esse processo e quantos valores esse homem tem para nos passar, né? Como nós estamos vendo no livro, um grande líder, um líder estrategista, cuidadoso, inteligente, como foi Neemias, né? Então, são estudos como esse que nos dá essa oportunidade assim, de estar cada vez mais crescendo. Então fica como se fosse um puxão de orelha, né, pastor? O pastor tem batido na tecla que ele quer esse ano, o ano da mudança, o ano da maturidade, né, do crescimento. A chave é a Escola Bíblica Dominical, pastor, porque a palavra de Deus é que vai trazer isso para nós. Então, enquanto a igreja não aprender o real valor, eu não digo do momento da Escola Bíblica, mas o que a Escola Bíblica traz, que é esse nosso estudo, ou mesmo momentos como esse, na quarta-feira, nós fazemos um estudo de um livro tão interessante como esse, nós vemos poucas pessoas aqui, né, irmãos, como hoje. Mas nós queremos que cada um que está aqui hoje, está aqui por um propósito, que Deus preparou esse momento para cada um de nós. Feita aí essa reflexão para nós vamos então iniciar hoje o capítulo 6 desse livro. O que nós já passamos? Nós já passamos lá do começo, da formação de um líder, aula ministrada pelo pastor Lucas, a oração de um líder, essa aula
se eu não me engano foi ministrado pelo pastor Goldilei, assim como os planos de um líder, que foi ali já do capítulo 2. Então hoje nós estamos no capítulo 6 do livro, mas no livro de Neemias nós entramos hoje no capítulo 4. As duas últimas aulas foram sobre o capítulo 2, né? Os planos de um líder, que foi ministrado pelo pastor Goldilei, como eu disse, foi o capítulo 2. O líder que motiva, que foi a irmã Aurinete, né? Uma aula muito abençoada também. A última aula, na verdade, não foi o capítulo 2, foi o capítulo 3, foi ministrado pelo irmão Vitor, né? Que quando um líder organiza o seu projeto. Então nós vimos aí desde o começo, desde quando o Neemias recebe o chamado, ele se planeja para estar ali, saindo de Suzã, onde ele trabalhava para o rei. Então ele tem ali todo o planejamento, como nós vimos na aula do pastor Goldilei. Ele se prepara para atravessar o caminho, ele leva suprimentos para chegar lá. Quando chega lá, ele recruta o povo, faz uma reunião com o povo, motiva esse povo. E agora nós estamos aí no processo da construção em si. Então o projeto está caminhando, irmãos, está de pé. E hoje nós vamos falar sobre um aspecto que daqui para frente no livro de Neemias vai ser algo que vai acontecer. Mas hoje nós vamos tratar apenas do capítulo 4. Hoje, talvez na próxima quarta-feira, porque eu acredito que hoje nós não vamos conseguir terminar esse estudo, porque são capítulos densos, com bastante conteúdo. Então é melhor fazer duas aulas um pouco mais curtas do que uma muito extensa, né? Mas então hoje o nosso tema é como um líder enfrenta os seus opositores. Então nós vimos aqui então a palavra oposição. A palavra oposição entra aqui agora no nosso tema. Quando nós falamos de oposição, nós vimos muito essa palavra quando nós estamos vendo no jornal, tem umas notícias políticas. Então sempre tem lá, né, a oposição, o que a oposição vem fazendo. Mas o que é oposição? A oposição é se colocar ao contrário. Então, como eu usei o exemplo político, um líder se coloca aqui, a oposição se coloca no oposto. A posição e a oposição. Então é aquilo que choca, que vai de encontro, não para junto, mas sim para o embate, né? Vamos dizer assim, é aquele que vai contrário. Dito isso, vou convidar os irmãos para abrir as Bíblias em Neemias 4, e nós vamos ler agora do versículo 1 ao 8. Neemias 4, 1. Vamos ler até o 8. Diz assim. Vamos aguardar mais um pouquinho. Neemias 4, 1. Diz assim o texto: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. E aí volta Neemias: Ouve, ó Deus nosso, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio diante da cabeça deles, e faze que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificaram. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdonitas, que a preparação dos muros em Jerusalém ia avante, e já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Amém até aí, irmãos? Então qual é o cenário? Como eu disse, Neemias começa o seu projeto e o muro vem tomando forma. Nós vimos aqui
o texto nos revela que a cidade já tinha sido toda cercada, vamos dizer, se fosse um círculo, a circunferência já estava fechada, porém pela metade, então ainda não tinha a altura desejada. E aí começa então o lado da oposição aqui, personificado principalmente em duas pessoas, Sanbalat e Tobias. E aqui o pastor Rick Warren traz para nós o primeiro aspecto da oposição. Nós vamos ver que isso é uma cascata, como se fosse uma cascata. Ele tem vários desdobramentos. E a primeira parte desses desdobramentos é o que? É a zombaria, irmãos. A zombaria e o escárnio. Ele usa essas duas palavras. Então hoje na nossa aula nós vamos ver a tática dos oponentes dessa oposição, os efeitos que causam nos líderes, em quem está sofrendo essa oposição, e como um líder deve se reportar. Então nessa primeira parte nós vimos aqui uma das estratégias, né, onde nasce a oposição. Aqui é colocada como um escárnio, a zombaria, né? Por que ela é uma ferramenta que muitas vezes a gente pode talvez não dar muita importância? Fala assim, uma zombaria. É claro que é ruim, né? É claro que muitas vezes vem com humilhação, mas às vezes a gente fala, uma zombaria. Mas a zombaria ela ataca justamente isso, né? A autoestima, né? Ataca ali, a pessoa vai contraindo a pessoa, vai humilhando a pessoa. Então, na nossa primeira parte aqui, nós vamos falar sobre isso. E aí nós vemos aqui o cenário desenhado de Neemias. Nós temos a aplicação prática desse texto, que é a nossa vida como cristãos, né? Como vem a oposição contra nós? Aonde vem, né? Muitas vezes vem na nossa própria família, com pessoas que não, vamos dizer assim, não compartilham dos mesmos valores que nós estamos, né, com esses valores tirados da Bíblia, da Palavra de Deus, num trabalho ou numa outra reunião social qualquer que nós estejamos. Então o crente ele é vulnerável, vamos dizer assim, ele fica mais exposto a essa oposição quando ele se posiciona ali em Deus. Uma vez eu ouvi, provavelmente de um dos dois pastores aqui nessa igreja, que se você é um cristão e não tem sofrido ataques, pessoas não têm se colocado diante de você contrário aos seus valores, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o que o mundo prega, o mundo vai numa direção que muitas vezes, infelizmente hoje, a palavra de Deus vai contrário. Nós como cristãos vamos tomar esse sentido contrário. E aí a oposição vem a nós, né? Vem os ataques. Então o primeiro é a zombaria, né? Como nós lidamos com a zombaria, né? Como Neemias deu com essa zombaria, com esse escárnio. E aqui ele coloca uma coisa: o escárnio é contagioso, né? Nós temos aqui a duplinha do mal aqui, o Sanbalat e o Tobias. Então Sanbalat começa a fazer zombaria. Ele fala assim, esses frágeis judeus, ele já começa rebaixando, né, os judeus. Isso chegou ao ouvido de Neemias. E ele coloca como é contagioso. E é interessante porque eu vou dar um exemplo aqui, e ninguém sai ferido, ninguém sai machucado disso, mas eu vou colocar aqui um exemplo. Eu, Lucas, o Gabriel e o pastor, vou dar um exemplo assim. Às vezes a gente sobe ali, um tá mais arrumadinho que o outro, tá com um sapato novo, uma camisa nova. Aí vem o Gabriel, vamos supor, o Gabriel chegou ali tudo engomadinho, um dia mais bonitinho, né? Um dia que o cara dá uma caprichada, né? Aí o pastor Lucas vem e fala assim, olha essa camisa do Gabriel. Se eu trabalhar o mês todo, eu não consigo comprar uma camisa dessa. Aí eu já falo, não, olha o sapato do Gabriel. Hoje, aí o pastor, não, esse sapato aí. Ou seja, um comentário gera outros, mas eles tudo num momento de brincadeira. Nós temos intimidade, nós temos amizade, é o jeito que nós brincamos com isso. Mas ele coloca assim, que esse tipo de atitude, ela é contagiosa. Nesse exemplo que eu dei, ninguém saiu machucado. Mas a zombaria, ela contagia os outros. Então quando uma pessoa está ali escarnecendo, está zombando de outra, um grupo maior, cada vez maior, vai se formando com o mesmo objetivo, na mesma prática ali da zombaria. E aí, como eu disse, isso vai uma ramificação, irmãos. Então, da zombaria e do escárnio surge uma conspiração. É uma conspiração já algo mais sério. Vamos continuar na leitura bíblica. Vou pedir que os irmãos não fechem suas Bíblias, que vira e mexe nós vamos retornar aqui nos textos. Olha então, irmãos, o que diz ali, agora mais para frente, os versículos 9, 10, 11 e 12. Vou pedir para o irmão Victor fazer a leitura, por favor.
Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Amém. Então, irmão, nós vimos aí que da zombaria, nós já ouvimos aí até a palavra morte, né? Então isso já virou uma conspiração ali contra Neemias e os seus trabalhadores. E aí no versículo 12, quero destacar aqui dois aspectos, né? Vou até ler novamente o versículo 12, que diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Dois aspectos. O primeiro, as pessoas que estavam perto dos opositores se tornaram negativistas. Elas, ouvindo aquilo, chegaram e transmitiram a mensagem para Neemias e para os outros, aqueles que moravam perto dos opositores. Ou seja, eles deram ouvidos à zombaria e entenderam ali aquela conspiração, e com certeza a autoestima deles ali foi afetada, né? E nós vimos que também esses boatos, esses rumores, eles vão se repetindo e vão cada vez mais tomando forma e amedrontando o povo. Nós vimos aqui que eles foram repetidos quantas vezes? 10 vezes, né? Ele cita aqui: 10 vezes nos disseram isso. Ou seja, o povo amedrontado começou a replicar aquilo e a sofrer, vamos dizer assim, por antecipação, né, irmão? Então nós estamos lá. A zombaria gera uma conspiração. Dessa conspiração geram-se boatos, né? Boatos e rumores. E qual a consequência disso? É justamente no coração de quem está sofrendo oposição, seja do líder ou dos seus liderados que estão, né, do lado contrário dessa oposição. E a nossa apostila vai trazer 4 aspectos desse desânimo. E aí tem palavras fortes como frustração, fracasso, medo e fadiga. Nossa apostila vai dizer assim, no quesito da fadiga: os trabalhadores já não têm mais forças. Isso está lá no verso 10, né? Ou seja, eles foram minando, foram perdendo a força, porque eles já começaram a se sentir cansados. E olha o que diz no segundo ponto da frustração, ainda no versículo 10, diz assim: há muito em tudo. Irmãos, isso é para nós pensarmos. Eles estavam na metade do muro. Havia mais entulhos antes, no começo, ou nesse momento que eles já estavam lá pela metade? Com certeza no começo. Mas agora foi como se aquelas palavras dos opositores entraram dentro dos seus corações e eles, vamos dizer assim, tiraram uma máscara e viram, começaram a olhar aquela situação do copo meio cheio, meio vazio, né? Em vez de eles olharem: olha, o muro já está pela metade, já estamos caminhando bem, eles olharam para o tanto de entulho que tinha, ainda faltava tudo aquilo para se transformar em muro. Então a frustração é uma consequência aí desse desânimo que desencadeia lá desses boatos. Mais um ponto: o fracasso. Ainda no verso 10 diz assim: por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E aí tem uma frase aqui de Vince Lombardi que diz: a fadiga nos converte em covardes, né? Então, ou seja, o cansaço vai minando suas forças. Mas esse cansaço, essa frustração foi ouvida e foi transmitida para o coração. Então eles foram perdendo forças. Olha o poder da oposição, onde começou lá no escárnio, na zombaria, está minando a força dos trabalhadores, mas não a força do líder. Nós vamos ver mais para frente a postura do líder diante disso. Mas ali os liderados de Neemias começaram a sentir o golpe. Vamos dizer assim: fulano acusou o golpe. Foi o que aconteceu aqui com os trabalhadores. E por último, nessa parte, o medo, né, irmãos? O medo, que é o temor aqui. E aí o verso 11 diz assim: e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles e vamos matá-los. Os inimigos sempre têm 2 objetivos. Então, toda vez que nós, como cristãos, detectarmos uma oposição, essa oposição virá para 2 motivos: ou para invalidar ou desacreditar
ou deturpar, questionar a palavra de Deus, ou impedir que a obra de Deus seja feita. Então nós como cristãos, nesse contexto que nós estamos colocando na nossa vida, quando uma oposição se levantar contra nós, não pode ver, pode recordar aí, se o seu irmão já passou por isso, por algum tipo de oposição, ou é contrária à palavra de Deus, questionando a verdade bíblica, ou é para que a obra de Deus não aconteça, que ela seja parada. É uma dessas duas possibilidades nesse sentido. Então, e aqui o pastor Rick Warren faz o seguinte questionamento: qual a resposta correta aos nossos opositores? O que você deve fazer quando estiverem atacando você? Há alguma forma de oposição às agressões aceitas diante de Deus? E aí nós vamos entrar aí na última parte da lição, que é a maior delas, que é como um líder se comporta. Então nós vimos como começa a oposição, quais as ferramentas que são usadas. Então nós vimos lá que do escárnio, né, brota lá um desânimo no coração dos liderados, daqueles que estão sofrendo a oposição. O primeiro tópico aqui é um tópico que já foi até, teve um tópico específico do livro que fala sobre isso, que é claro, né, irmãos, os líderes dependem de Deus. Então agora nós estamos falando de como lidar aí com essa oposição. Então os líderes dependem de Deus. Nós vimos aqui que a oração é o melhor contra-ataque à zombaria e à oposição recebida. O primeiro passo, o primeiro ato é a oração. Nós vimos que lá atrás, talvez no versículo 6, Neemias orou ao Senhor pedindo que o Senhor fizesse justiça contra aqueles opositores, que eles até pediu que eles fossem levados cativos, né? Então o primeiro passo de Neemias nessa situação de adversidade com a sua oposição foi colocar-se diante de Deus em oração, né? Vamos ler um texto lá em Provérbios 26:4. Vou pedir para algum irmão abrir esse texto, Provérbios 26:4. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Amém. Vou ler o texto. Isso é boa, né? Vou ler o texto em outra versão. Talvez o pastor achou estranho, mas diz assim: não responda o insensato com insensatez, do contrário você se igualará a ele. E a minha versão já está um pouquinho diferente. Vamos lá, pastor. Não respondas ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Ou seja, se você responde a uma zombaria, a um escárnio com a mesma moeda, você está se tornando também um opositor. Um opositor ao seu opositor? Não, talvez um opositor a si mesmo. Porque a palavra de Deus aqui em Provérbios diz que nós nos tornamos iguais a eles. Então se nós fazemos o mesmo, né? Então, sabedoria. Então Neemias orou e não foi para o embate ali em primeiro momento contra esses opositores, né? Ele usou do melhor contra-ataque possível, que era ali um momento de oração. Então o líder confia em Deus. Vamos para o segundo ponto aqui. Os líderes respeitam seus opositores. Nós vamos aqui então ver o respeito, que ele vai colocar o seguinte, irmãos. Na verdade ele vai colocar a contrapartida do líder, né? O primeiro passo é oração. Jesus disse: vigiai e orai. Os seus apóstolos nas suas cartas sempre ressaltam esse texto: vigiai e orai. O vigiai nós sabemos que é a nossa parte, e o orar aí é com Deus, né? E é sobre isso que o pastor Rick Warren disse, né? Ele até tem uma frase aqui que ele diz assim, ó: é muito bem que pensamos que Deus nos proteja, dizer à noite em nossa cama: protege-me dos ladrões. No entanto, é necessário também que levantemos e fechemos a porta. Por que ele disse isso, irmãos? No versículo 9 que nós lemos, diz assim: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Ou seja, nesse momento aqui nós já vimos que o pronome mudou. Ele já não disse mais eu orei, nós oramos. A partir desse momento então, os liderados de Neemias seguiram seu exemplo, oraram,
Mas aí Neemias também agiu. Ele colocou guardas nos lugares que o muro, pelo que a gente entende pelo texto, existiam lugares que ele estava mais alto e mais baixo. Ele estava na metade da altura, mas talvez pelo solo ou em algum lugar existiam ali pontos vulneráveis. Então nesses lugares estratégicos, né, que é mais uma estratégia que nós vamos ver mais para frente, ele colocou ali pessoas para cuidar. Então vigiar e orar. Aí às vezes eu falo a frase assim, me ajuda a te ajudar, ou então ajuda Deus, né? Ajuda, o que é ajudar Deus? Deus precisa de ajuda? Mas é o seguinte, irmãos, aqui nós vimos esse exemplo do ladrão. Mas por exemplo, temos lá um irmão que está desempregado, está procurando emprego, e ele ora a Deus com toda a sua fé para que Deus abra as portas do emprego. Mas o irmão não manda o currículo, o irmão não sai de casa, né? Não faz uma entrevista, não faz alguns telefonemas. Deus pode agir dessa maneira, irmãos? Pode, porque Ele é Deus. Ele faz da maneira que Ele achar que deve. Mas é assim que Ele faz? Geralmente não, né? Se o irmão dá o primeiro passo, às vezes o irmão vai fazer uma viagem. Deus me proteja nessa estrada, me leve em segurança e me traga. Então, o irmão quer ultrapassar a todo momento, quer ver o máximo que o carro vai chegar, não respeita uma placa de sinalização. Ajuda Deus, irmão, né? Ajuda Deus, deixa o trabalho de Deus mais simples, né? Fala, Jeová. Ô, viagem para adorar. Ô, Jesus. Obrigado, Deus. Eu nasci de novo. Deus, eu falei que Deus ia falar essa noite, irmão. Deus está revelando. Eita, Pai. Né? Mas vamos lá, ajuda Deus a te ajudar. Rapaz do céu, hein? Esses dias também eu ouvi uma história, né? Um rapaz que ficou perdido lá em alto mar, não sei em que contexto, mas aí... E aí ele começou a orar para Deus mandar o socorro, Deus dar a provisão. E aí passou o camarada lá com um bote, chamou ele para subir, ele não quis. Falou, não, Deus já está mandando a provisão. Aí veio outro camarada de lancha, buzinou para ele lá, ele, não, Deus está mandando a provisão. Aí passou o outro com outro barco, obrigado, mas Deus vai mandar a provisão. Morreu, chegou lá e falou, Deus, eu confiei que o Senhor ia me mandar a provisão, e agora eu estou aqui, morri, o Senhor não me atendeu. Ele fala, mas eu mandei um bote, eu mandei um barco, eu mandei uma lancha. Você que não fez a sua parte, era só você tomar um deles, né, irmãos? Então, assim, fuja da negligência, né? Não negligencie. Confiamos em Deus, mas, como Jesus disse, vigiai e orai. Orar, está tudo nas mãos de Deus, mas o vigiai tem a nossa proatividade, a nossa atitude, né? Como vamos lidar com isso? Então, vamos lá. Então, Neemias havia orado, agora todo o povo ora. Eu vou caminhando aqui, talvez nós consigamos terminar hoje ainda. Vamos lá, agora nós vamos ler o restante do capítulo. Então, agora nós vamos ler Neemias 4, do 16 ao 23, para nós finalizarmos aqui a nossa lição. Ver mais 3 aspectos aí de como o líder reage à oposição. Então, Neemias 4, agora no versículo 16. Diz assim, perdão, irmãos. Eu leio. É o 13, é o 13, é o 13. Deixa que eu leia esse. É o 13. O 13 ao 23. Tá. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás das muralhas, com suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível. Lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhavam na obra e a outra metade empunhavam lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. 17. Que reconstruía a muralha. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas
cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cinta enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. 19. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me serviam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Então nós vimos aí, irmãos, nós temos que entender também que esse período que nós estamos lendo da Bíblia é um período bastante bélico, onde muitas vezes o povo de Deus se envolvia em guerras, em defesas, em defesa de ataques dos inimigos. Esse povo acabava de voltar de um cativeiro. Como disse, Neemias estava em Suzã, que era um outro reinado. Ele foi liberado para voltar a Jerusalém ali e fazer essa reconstrução, assim como Esdras também, só que Esdras teve um trabalho na reconstrução do templo, e Neemias dos muros. Então, nós vemos aí que muitas vezes o povo de Deus se envolveu nessas batalhas. Nós vimos que Neemias precisou ter uma estratégia de guerra realmente para lidar com essa situação. Nós vimos aí então que o combate estava decretado. Então chegou a informação de Neemias que o povo ali, Sambalate, Tobias e o povo ali se reuniam e planejavam invadir a cidade, Tobias estava tão confiante que disse que até uma raposa conseguiria destruir ali os muros que Neemias estava reconstruindo. E aí nós vamos pensar como ficou o coração de Neemias. Então Neemias se viu ali no seu trabalho de reconstrução com uma ameaça iminente de invasão, de destruição de tudo que ele estava fazendo. Ali ele tinha duas propostas assim, para impedir que as pessoas invadissem e ele fosse morto. Ele tinha duas opções ali bem claras na mente dele: ou ele parava tudo, deixava como estava, e aí os opositores desistiriam ali dessa invasão, ou ele largava tudo e montava um exército e ia para o combate. Só que ele não tinha esse exército. O que ele tinha ali eram trabalhadores. Ele não tinha uns trabalhadores que iam reconstruir o muro e outros que iam guerrear. Ele não tinha esse privilégio, vamos dizer assim. Ele não dispunha desse tanto de homens. Ele só tinha ali os seus trabalhadores, seus carregadores, seus construtores. E ali, diante dessas duas opções, ele não escolheu nenhuma delas. Ele escolheu uma terceira opção, que aí é o diferencial de um líder, aquele líder que encontra uma saída, consegue resolver um conflito como esse. Ele teve uma estratégia de conseguir proteger os muros, armando ali os seus homens, enquanto eles trabalhavam. O pastor Lucas acabou de ler o texto em que com uma mão eles trabalhavam e com a outra eles seguravam a espada. Eles dormiam com a espada do lado direito, Eles empunhavam então suas lanças com uma mão e com a outra eles iam reerguendo o muro. Então ele teve essa estratégia, Porque ele não tinha esse exército, E ele foi reforçando ali os lugares onde estavam vulneráveis, como eu disse lá atrás. Mas o terceiro ponto é justamente esse: os líderes reforçam o ponto fraco. Então Neemias viu ali uma brecha, examinou todo aquele perímetro ali do muro, examinou os lugares que estavam vulneráveis, e ali a palavra diz que ele mandou os homens para lá com quem? Com as famílias. E aí tem um outro aspecto muito interessante de como Neemias foi um grande líder sábio, Por isso que ele foi um grande líder. Porque ele mandou que os homens fossem para lá com as famílias. Irmão Victor, por que você acha? Com as famílias. Sabedoria de contador. Vai ficar próximo, Porque o livro inclusive fala que
estivesse do outro lado da cidade, aquele que estivesse trabalhando no local ficaria sempre preocupado com o outro, se o outro estaria lá protegido ou não. Exatamente. Esse meu irmão recebe uma missão de vir para Campo Grande, mas o irmão, sabendo que tem que vir para Campo Grande, sabe que lá em Natal a sua família corre algum tipo de risco. Como ficaria o coração do irmão? Totalmente dividido, né? O corpo aqui, a cabeça lá, preocupado. Então Neemias ajunta o povo e distribui esse povo em famílias para as regiões vulneráveis, né? Então ali nós temos que... Dizemos aí como Neemias pensou em tudo, né? Como ele estava à frente de todos na época, né? Qual líder teria essa solução, né? Por isso que a inspiração de Deus para a liderança é um ponto que faz a diferença, né, irmãos? Ele tinha ali o discernimento, né? Então ele bolou essa estratégia. Então, mesmo não tendo um exército, mesmo ele tendo só os construtores, ele armou o povo. Ali um período eles construíram suas armas, suas couraças, né? E ali o povo começou a trabalhar preparado para qualquer invasão, ao lado dos seus familiares, né? Então o cara agora não estava mais, se acontecesse algum combate ali, ele já não ia mais pensar só em proteger ele. Ele teria que proteger seus filhos, sua esposa, né? Então em tudo isso Neemias pensou, né? Vamos caminhar aqui então para o quarto. Os líderes reafirmam seu povo. Reafirmam como? É lembrar daquele propósito, né? Até o autor aqui, ele vai colocar alguns lemas de guerras que existiram anteriormente, né? Por exemplo, ele coloca aqui um exemplo da Segunda Guerra Mundial. O lema para os soldados era: lembre-se de Pearl Harbor. Pearl Harbor foi um ataque aéreo que foi como se fosse um estopim, né, da guerra. Assim como a Primeira Guerra, o lema era: lembre-se da Lusitânia. Lembrando das aulas de história lá atrás, teve um arquiduque que foi assassinado, que foi o estopim da guerra, né? Ali foi ali, vamos dizer assim, o ponto inicial da guerra foi ali num conflito onde assassinaram um líder político lá do país, e aí a guerra começou, vamos dizer assim. Então ele colocou o seguinte lema para os seus homens: lutem pela sua vida, praticamente isso. Então, se vier algum ataque, lute pela sua vida. Então ele motivou esses trabalhadores, esses seus liderados, né? Até tem um texto, tem uma citação aqui que eu quero ler para os irmãos, que diz assim: quando estiver sofrendo um ataque, a meta do diabo é que sua atenção esteja colocada na oposição. Se ele conseguir isso, terá ganhado a batalha. Você pode escolher. Você pode focar a oposição ou a Deus. Você pode focar na sua situação financeira ou no Senhor. Você pode focar nos juros altos ou no seu pai. Pai, letra maiúscula aqui, que é Deus. Você pode focar na economia flutuante ou no rei do universo. O que você escolhe? Então, mais uma vez aqui, ele ressalta aquela dependência em Deus. Eu quero pedir para os irmãos abrir mais um texto, em Lucas 12, 4 e 5. Lucas 12, 4 e 5. Pode ler, por favor. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Amém? Então aí, nós vimos... né, não temeis que mata a carne, né? Que mata o corpo, né? E sim aquele que pode te lançar para o inferno. Então, irmãos, aqui nós vimos então esse momento de onde vamos dizer assim, Neemias coloca ali, deixa aflorar ali a sua liderança, já mais no aspecto do combate, né? Porque na verdade ali o combate não estava, eles estavam na iminência, né? Eles estavam avisados que isso poderia acontecer. Então ele tomou-se de precaução ali, né? Fez ali toda uma estrutura e preparou o povo
para receber, mas ele ficava motivando o povo, né? Então ele dizia, né, lutem pelas suas famílias, né, lutem pela sua vida. Quinto, os líderes negam-se a abandonar o seu trabalho. Aqui ele vai contar uma historinha de que o diabo ele fez levou todas as coisas lá para frente da casa dele. Eu vou até ler aqui que o diabo fez assim, ó. Um dia Satanás fez um bazar e vendeu todas as ferramentas que ele havia usado durante anos. Num canto, porém, estava uma ferramenta a qual ele dava um valor especial e por isso colocou um preço maior do que todas as outras juntas. Na verdade, ele não queria vender. Essa ferramenta era desânimo. Ele sabia que essa ferramenta tinha funcionado todas as vezes que ele tinha usado, então ficou com ela. Então aqui tem uma ilustração, né? O diabo abriu mão de todas as ferramentas que ele usou, mas a ferramenta mais eficaz que ele tinha era o desânimo. Nós vimos que desde lá do começo, lá da raiz, da zombaria, que vamos dizer assim, finalizava ali no coração do povo, com medo, com desânimo, essa é a ferramenta do diabo. Então nós vemos que está tudo interligado, desde daquela primeira fala de Sanbalat, onde ele menosprezou o povo judeu, zombou ali do muro, fez ironias, né, falando, será que eles vão construir esse muro tudo num dia só? Né, ele falava isso. Então tudo isso nós vimos ali a ação do inimigo através dessas vidas, mas nós vimos que um líder não abandona, ele persevera, né? Por quê? Porque há sempre a oposição que é isso, que é enfraquecer a parte a qual ela está se opondo, né? Então aqui o pastor Rick Warren usa algumas frases do tipo: o cristão desanimado é um cristão inútil. Talvez o diabo nunca te engane, talvez ele nem te tente pela imoralidade, pela cobiça. Às vezes ele só quer te desanimar. O desânimo para derrubar um líder é a principal ferramenta de Satanás. É assim que o pastor Rick Warren descreve essa parte do texto. E aqui tem um outro texto que não tem o autor, só tem quem traduziu, foi o Estevão Fernandes. É como se fosse um poema e ele diz assim: desejo abandonar, mas não farei, não me renderei, pois de dia e de noite, por Deus e pelo bem, ainda há batalhas para lutar. Desejo abandonar, mas não farei, ainda que me sinta enfermo, e é verdade, preocupado e sem ânimo, eu sei, cansado e abatido e tudo mais, a mim mesmo me alento, não o farei. Ele continua: não poderei me render, nunca jamais, não verei minha armadura no chão, não me verei desfalecendo, derrotado, desejo abandonar, mas não farei. E aí ele finaliza: que seja esse o meu clamor e meu cântico, que Deus me fortaleça ao andar, para continuar lutando contra o mal, ainda que deseje me render, não o farei. Então aqui o líder que não se nega, um líder que se nega a abandonar o seu labor, né? Tem uma outra frase aqui para finalizar que eu quero ler, de Calvin Goodlight. Diz assim: siga em frente, não existe nada que possa substituir a perseverança. O talento não a substitui. Não há nada mais comum do que os homens com talento que fracassam. O gênio não a substitui. O gênio mal recompensado é quase proverbial. Os estudos tampouco o substituem. O mundo está cheio de incompetentes com estudo. Somente a perseverança e a firmeza constituem o poder que vence tudo. Então o livro finaliza aqui, esse capítulo, com vamos dizer assim, com uma parte motivacional para o líder, né? Onde ele apresenta a ferramenta do diabo, né, que é o desânimo, e em contrapartida ele faz um incentivo, né, à perseverança do líder. Então o líder que não desiste, o líder que persevera, ele tem uma certeza que ele não vai fracassar, né? Porque a partir do momento que ele cede ao desânimo e ele desiste de lutar pelos seus liderados ou pelo seu propósito, aí ele está com a derrota sacramentada, né? Está com a derrota decretada. E aí nós temos a aplicação do livro em 5 aspectos: na comunhão, né, porque é o apoio, né? Nós vimos aqui como Neemias
interagia com seus liderados, né, como ele dialogava com eles. Nós vimos que os seus liderados tomavam ele como exemplo. Nós vimos no primeiro momento Neemias orando, e lá já no versículo 9 em diante já vimos todos os seus liderados orando junto, né? Então nós vimos aí a questão da comunhão, onde juntos a obra de Deus pode ser feita, né? Nós temos que andar com pessoas que nos ajudam a nos manter de pé, né? No discipulado, que aí nós vamos falar que ele traz sobre maturidade e experiência, né? E ele lança a pergunta: como você pode se preparar para alcançar a fortaleza e o discernimento necessário para ser um líder eficaz, né? Aí ele fala sobre o ministério, né? Que um líder sustenta seus liderados. Nós vimos isso bem claramente aqui nesse capítulo 4 do livro de Neemias, em que se não tivesse um líder atuante, um líder forte, bem posicionado ali, seria uma presa fácil para a oposição. A oposição invadiria ali, destruiria todo o trabalho que estava sendo feito, né? E teria que recomeçar tudo de novo, sabe lá Deus quando, né? Porque aí eles se tornariam prisioneiros de novo, escravos novamente, né? Aí ele fala sobre o evangelismo, que o diabo não quer que tenhamos êxito em lançar o mundo para Cristo. A oposição pode vir de fora, mas também dos nossos próprios pensamentos, dúvidas e temores. E por último, a adoração, né? Neemias se sentiu frustrado e falou com Deus. Então esses aspectos aí, né, nós podemos tomar diante dessa passagem que nós vimos hoje, desse período do momento da construção dos muros por Neemias. Então todos esses aspectos. Eu quero finalizar lendo aqui o fechamento, que é o ponto de reflexão da nossa lição, que diz assim: o que é que o seu inimigo quer que você renuncie? Uma vez que você saiba, resista e não se renda. Lembre-se de que o segredo para sobreviver é superar as críticas. Pense nisso na próxima vez que vir uma pequena semente e não deixe continuar crescendo. Então, irmãos, nosso capítulo 6, como líder frente dos opositores, falava sobre isso. Então nós vimos aí, capitulando, né? Nós vimos aí um líder que depende de Deus. Nós vimos um momento de oração de Neemias, um líder que respeita os seus opositores e age, né? Depois da oração ele sabia do perigo, ele sabia do potencial destrutivo que aqueles opositores poderiam ter ali diante do seu povo. Então ele passou a fortalecer aos locais ali que estavam vulneráveis, vamos colocar assim. E ele bolou ali sua estratégia, né, para reforçar esse ponto fraco, levou a família junto com o povo, né? Ele reafirmou o povo, foi a parte da motivação, né? Nós vimos um versículo lá que ele disse: vamos lutar pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas esposas, pelas nossas casas. Então ele reafirmava ali qual o propósito deles estarem ali diante daquela situação, a reconstrução do muro e também ali nesse momento mais bélico, vamos dizer assim, né? E por último, os líderes que se negam a abandonar o seu trabalho. Então se mantém perseverante ali, né? Não dando ouvidos à ferramenta de Satanás, né? Que é a desmotivação, se motivando, né? E motivando ali os seus liderados. Amém, irmãos? Amém. Amém. A aula ficou um pouco mais extensa, mas aí nós conseguimos finalizar hoje. Então o próximo aí é o capítulo 7. Eu não me recordo agora qual é o tema, mas é isso, irmãos. Vamos colocar de pé para nós estarmos orando. Eu fiquei com uma